Um golpe contra a imagem do Congresso. Um estudo da organização Transparência Brasil concluiu que os parlamentares brasileiros são os mais caros do mundo. O minuto trabalhado aqui custa ao contribuinte R$ 11.545. Por ano, cada senador não sai por menos de 33 milhões de reais. O custo anual de um deputado é de 6.600.000 reais. Os valores gastos com o Congresso causam ainda mais espanto quando comparados a países mais ricos que o Brasil. Se fizermos a média dos custos de deputados e senadores, cada parlamentar no Brasil sai por 10.200.000 reais por ano. Na Itália, 3.900.000 reais. Na França, pouco mais de 2.800.000 reais. Na Espanha, cada parlamentar custa por ano 850.000. E na vizinha Argentina, 1.300.000 reais. E esse custo se repete nas assembleias legislativas e o pior exemplo está aqui em Brasília. Cada um dos 24 deputados distritais custa por ano quase 10 milhões de reais. E os vereadores, Renato, no Rio e em São Paulo, cada um sai por pelo menos 5 milhões de reais. E os contribuintes brasileiros, Cláudia, são os mais pacientes. Há poucos dias do recesso, a Câmara e o Senado aprovaram em regime de urgência um aumento para os parlamentares. Esse aumento foi de mais de 60%. A ideia é equiparar os salários de deputados e senadores aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O reajuste também atinge os salários do presidente da República, do vice e dos ministros. Vamos então saber os detalhes com Heloísa Torres, que está no Congresso acompanhando tudo. Heloísa, quando começam a valer esses novos valores de salários? Oi, Leilane, boa noite. Pois é, esses novos valores começam a valer a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem. Esse projeto não precisa ser sancionado pelo presidente Lula, precisa apenas ser promulgado pelo Congresso. Foram votações muito rápidas, tanto no Senado quanto aqui na Câmara, e simbólicas. Aqui na Câmara, por exemplo, os deputados votaram e foram embora sem nem querer direito repercutir esse reajuste. Para deputados e senadores, esse reajuste é de 61,8%. Os salários passam de R$ 16.500 para R$ 26.700, que é o atual teto do funcionalismo público. Apenas o PSOL foi contra essa proposta, esse projeto. O projeto prevê também reajuste para o presidente da República, vice-presidente e também ministros, que agora passam também, a partir de fevereiro, a receber o teto, como eu disse, do funcionalismo, que é de R$ 26.700. Esses impactos financeiros, tanto no Legislativo quanto no Executivo, ainda estão sendo calculados. Leilane. Heloísa, obrigada. A gente vai mostrar aqui agora, porque a gente preparou uma tela com a comparação dos salários atuais dos parlamentares, ministros, presidente e do vice, como é hoje e como vai ficar a partir de agora. Bom, tá aí então. É bom lembrar que pelo projeto todos vão receber o mesmo salário, R$ 26.723,13. Os deputados e os senadores, que hoje ganham R$ 16.500, terão então um reajuste de 61,81%. O presidente da República e o vice, que hoje tem um salário de R$ 11.400, vão ter um aumento de 131%. E os ministros, que ganham R$ 10.700, vão ter os salários reajustados, você vê ali embaixo, ó, ministros, 134%. Deputados de assembleias legislativas de vários estados estão aprovando aumentos dos próprios salários. O aumento de 62% no salário de deputados federais e senadores vai gerar um custo a mais na folha de pagamento, R$ 142 milhões por ano nas duas casas. Os salários passaram de R$ 16.500 para quase R$ 27 mil.
O aumento dos parlamentares federais provocou um efeito cascata nas assembleias legislativas em todo o país. A Constituição permite que os salários dos deputados estaduais sejam de até 75% da remuneração dos federais. Os aumentos entram em vigor em 1º de fevereiro. 10 estados já aprovaram o reajuste de acordo com o teto de 75%. O salário passa de R$ 12 mil para 20 mil. É o caso, por exemplo, de São Paulo e Minas Gerais. Outros 9 estados e o Distrito Federal já têm leis que permitem o reajuste automático de acordo com o teto de 75% ou tem votação prevista para o aumento nos próximos dias. Os outros 7 estados ainda não definiram quando vão votar o aumento. O ministro do Planejamento falou sobre os reajustes. Tem que ter muita prudência nessas elevações de despesa. No caso dos estados, o que eu acho que tem que ter uma discussão em cada estado para ver como é que está o orçamento daquele estado. Deputados e senadores aprovaram hoje um aumento nos salários deles mesmos, do presidente da República e dos ministros. Todos vão receber um valor igual ao que é pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal, R$ 26 mil. Uma discussão antiga e de bastidor. Só hoje apareceu o projeto e logo chegou ao plenário da Câmara, que convocou sessão extraordinária. As poucas resistências foram quebradas no placar. Com 279 votos a favor e apenas 35 contra, os deputados aprovaram a urgência. Em seguida, também em sessão extraordinária, o projeto foi aprovado. Deputados e senadores, presidente da República e vice, além de ministros, passam a receber o mesmo salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 26.723. Um aumento de 149,5% para os ministros, que ganham pouco mais de R$ 10.700. Para o presidente da República, que hoje recebe R$ 11.400, foi um aumento de 133,9%. Para os parlamentares que recebem R$ 16.500, 61,8%. Pela Constituição, eles têm direito a receber o mesmo valor do salário de ministro do Supremo. Os defensores do aumento alegam que o último reajuste foi em 2007 e com base na inflação, que nesse período ficou menor que 20%. Para o relator, o aumento foi razoável e justo. Eu acho que nós devemos remunerar dignamente e exigir resultados positivos dos seus representantes. No fim da tarde, os senadores seguiram o rito sumário. Aprovaram a urgência e o projeto em 5 minutos. O presidente Lula comentou o reajuste. O Congresso acabou de aprovar aumento para o presidente da República e para os ministros. E o Lulinha aqui, ó. E o Lulinha não recebe porque é só para a próxima legislatura. Como se trata de decreto legislativo, o texto não precisa da sanção presidencial. Basta ser publicado no Diário Oficial. Os novos salários começam a valer a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. Seis meses depois de receber um aumento, os ministros do Supremo Tribunal Federal querem mais um. Ontem, o STF encaminhou ao Congresso a seguinte proposta: 14,79% de reajuste. O salário daria um salto de R$ 26.700 para R$ 31.600. O salário dos ministros do Supremo serve como referência para a folha de pagamento de todos os juízes e do funcionalismo público. Na última sessão do ano, os deputados distritais aprovaram o orçamento e o reajuste do IPTU e do IPVA. E ainda deram um aumento de salário de mais de 60% para eles mesmos. Vamos ver. A meta era fazer em um dia o que não foi feito em todo o semestre. 70 itens precisavam ser votados. E foram, alguns em questão de segundos, outros depois de intensa discussão. Caso do orçamento do ano que vem, aprovado já na madrugada. Está aprovado com a presença de 14 senhoras, senhor parlamentar, votando sim. O orçamento, que define onde o GDF vai gastar o dinheiro de impostos,
recebeu 980 alterações, incluindo as sugeridas pela equipe de transição do próximo governo. O governador eleito, Agnello Queiroz, pediu o remanejamento de 170 milhões de reais. 90 milhões foram para a saúde, para a construção de unidades de pronto atendimento, as UPAs, e o bloco materno-infantil do Hospital de Ceilândia. A Secretaria de Justiça também vai receber mais 12 milhões e meio de reais, que devem ser usados na ampliação e construção de unidades de internação de menores infratores. Parte do recurso teve que ser tirada de emendas que tratavam de reajuste salarial dos servidores do GDF. Praticamente a emenda que foi contemplada foi a dos professores. As demais categorias tiveram que sair porque estariam essas emendas infringindo a lei de responsabilidade fiscal na medida em que a gente estaria entrando no limite prudencial e o que é proibido pela própria lei. Os distritais aprovaram ainda o aumento dos impostos para o ano que vem. O IPTU vai ser reajustado para todos em 4,68%, percentual baseado na inflação. Quem pagar à vista vai ter desconto de 7,5%. O IPVA, imposto cobrado de quem tem veículos, também foi reajustado em 4,68%. Mas os carros de passeio, modelos de 96 a 2000, vão pagar menos por causa da desvalorização. Quem pagar à vista terá desconto de 5%, podendo chegar a 10% caso o motorista não tenha sido multado neste ano. Os deputados alegaram que precisavam premiar o bom contribuinte, mas em seguida veio a fatura. Os distritais aprovaram o aumento dos próprios salários de 12 para 20 mil reais. O reajuste vai gerar despesa de 2 milhões e 800 mil reais a mais todos os anos, uma herança que o atual presidente da Câmara deixa para o sucessor administrar. E eu, como presidente da casa, coloquei para votar sim. Havia acordo, havia número suficiente de assinaturas e eu coloquei para votar. Olha, os projetos de lei que mudam carreiras do GDF, enviados de última hora pelo governador Rosso, não foram votados, porque não houve acordo, e ficou para a próxima legislatura analisar. E esse aumento na Câmara pode se repetir também no Executivo. No decreto aprovado hoje de madrugada, o salário do governador subiria para R$ 26 mil, de secretários e administradores regionais para 20 mil por mês. Mas isso ainda deve render muita discussão nos próximos dias. O governador Rogério Rosso diz que a Câmara não pode criar despesas no Executivo e por isso não vai assinar esse reajuste. A palavra final deve ficar para Agnello Queiroz.